No dia seguinte, após receber a carta de Rosalie, Bianca foi até a mansão levando diversos materiais para que a duquesa pudesse fazer o seu cordão. Ela explicou que normalmente a cor base era uma que lembrava a pessoa que iria receber a corda, e que normalmente os detalhes ou eram o brasão da família ou as iniciais do nome da pessoa que receberia. A protagonista então pegou um cordão azul, dizendo que aquele era muito bonito. Bianca continuou e disse também que se colocava um animal que lembrava a pessoa, e essa era uma nova tendência. Rosalie então disse que bordaria um cachorro, e pensando em Derevs sorriu, pois combinava muito com ele. Após escutar isso, Bianca perguntou se isso era verdade, e logo em seguida sugeriu um lobo em vez de um cachorro, e a protagonista achou um lobo legal. Bianca então perguntou para quem ela daria esse presente. A protagonista ficou em silêncio por alguns segundos, e em seguida sorriu, dizendo que seria para alguém que sempre entrega tudo por ela. E assim outro dia se passou. O Conde Ames, pai de Sônia, tinha mandado uma carta diretamente para Rosalie. O homem desejava se encontrar com ela, para que pudessem conversar e resolver o assunto de Sônia. O fato de Sônia ter financiado a tentativa de assassinato contra Rosalie tinha saído no jornal daquele dia, e logo em seguida a protagonista colocou fogo na carta que tinha recebido. Após algumas horas se passarem, o mordomo foi avisar Rosalie que Bianca tinha chegado para visitar. A mulher entrou na sala extremamente irritada, perguntando o que estava acontecendo e se aquela matéria do jornal era verdade. A protagonista pediu para que ela se acalmasse, mas isso não serviu de nada. Bianca ficou ainda mais irritada, dizendo que pegaria Sônia pelo cabelo e depois enfiaria a cabeça dela dentro de uma privada. Rosalie então pediu para que seu mordomo trouxesse um pouco de chá para que Bianca pudesse se acalmar. Depois de alguns minutos, Bianca se acalmou e perguntou se Rosalie podia explicar tudo o que tinha acontecido. A protagonista disse que não podia contar todos os detalhes, mas o que foi publicado no artigo era verdade. A mulher então falou que só tinha uma única pergunta a fazer, e então perguntou se ela faria um acordo por indenização nesse caso. De maneira séria, a protagonista respondeu que de nenhuma maneira planejava fazer isso. Bianca perguntou se ela estava planejando algo, pois se ela pudesse ajudar, estava disposta a fazer qualquer coisa. Ela sabia que a família Ames era um apoio crucial para o príncipe, então era muito difícil que eles enfrentassem consequências muito duras. A protagonista falou que ela não precisava se preocupar, pois a família Judhart viraria esse apoio no futuro. Agora que Derev já tinha levado Sônia para um ofício judicial, já significava um afastamento da família imperial da família Ames, e ela não permitiria que Derev sofresse por isso. A família Judhart já tinha ganhado uma reputação e uma força sem precedentes, e ninguém se atreveria a atacá-los. As duas passaram mais alguns minutos bebendo chá. Então Bianca perguntou se a corda que Rosalie estava fazendo era para Derevs. Assim que Rosalie pensou no rosto do príncipe, ela ficou envergonhada. E logo em seguida ela respondeu que não. Bianca então perguntou se ela gostava do príncipe, mas Rosalie tentou se fazer de desentendida. A mulher então falou que a falta de jeito dele também tinha seu encanto, mas aconselhou Rosalie a ser mais rápida com os próprios sentimentos. E a protagonista perguntou que sentimentos. Bianca então chamou uma empregada e pediu para que trouxesse um copo de água fria. Logo em seguida, a mulher perguntou se a duquesa nutria sentimentos especiais por Derevs. E a protagonista pediu um exemplo. Bianca disse da sensação de ter borboletas no estômago, a emoção de ir vê-lo ou a preocupação com o bem-estar dele. E mais uma vez, após pensar no rosto de Derevs, a protagonista ficou envergonhada. Logo em seguida, Bianca falou que nunca tinha visto aquela expressão no rosto de Rosalie. Então ela pediu mais um copo de água gelada, e assim alguns dias se passaram. Durante a noite, Nathan e Rosalie cavalgavam juntos, e se aproximaram de Toronto, que estava escondido em um beco próximo. A protagonista perguntou se Toronto já tinha encontrado Callie, a antiga empregada de Bella. O cavaleiro falou que a mulher se escondia como um rato, e ainda não tinha conseguido encontrar nenhuma sombra dela. Nathan então interrompeu os dois, e apontou para outra pessoa entrando em um beco ali perto. Rosalie então falou para o mercenário não fazer nenhum barulho. Juntos, ambos se esconderam em um canto da esquina, e a protagonista já segurava sua adaga em sua mão. Porém, assim que ela olhou novamente para a rua, a silhueta da pessoa já tinha desaparecido, e imediatamente tinha aparecido atrás dela. Rosalie se virou e imediatamente tentou um golpe com sua adaga, mas a pessoa parou o golpe segurando a mão dela. Então ela percebeu que a pessoa que estava ali de sobretudo era o Derevs. Sorrindo, o príncipe falou que não queria enfrentar ela usando uma espada. A protagonista então gritou com Nathan, que ria dizendo que não achava que Rosalie iria fazer um ataque tão rápido. A duquesa perguntou o que Derevs estava fazendo ali, e o príncipe respondeu que Nathan tinha contado que a mulher que fez o pedido para a tentativa de assassinato estava escondida ali perto.
O mercenário falou que isso era mentira, que ele tinha contado que Rosalie ia almoçar com Yrdet lá, e o príncipe tinha ficado com ciúmes. E mais uma vez a protagonista ficou irritada com ele. O mercenário correu para trás do príncipe, dizendo que não imaginava que ele iria até lá sozinho, e a protagonista falou que eles dois conversariam mais tarde. A protagonista então perguntou se ele estava ali para matar Kali, mas Dervis respondeu que não, e logo em seguida falou que tinha escutado que ela não quis se encontrar com Conde Ames. A protagonista perguntou se ele tinha se encontrado com o Conde. O príncipe respondeu que sim. A protagonista perguntou então se ele tinha ameaçado o homem. Dervis respondeu que tinha deixado claro que o Conde poderia fazer qualquer escolha que quisesse, mas, dependendo do que acontecesse, os dois não teriam mais nenhum contato. Nathan interrompeu os dois, perguntando se eles ficariam ali muito mais tempo. A protagonista falou para eles começarem a se moverem, já que ela planejava vigiar Kali aquela noite, e ainda precisava voltar para colocar todos os cavaleiros para dormir. Nathan imediatamente saltou em direção ao telhado ali, deixando Rosalie e Dervis sozinhos. Após ela ficar perdida em seus pensamentos por algum tempo, se lembrou de Bianca falando para ela ser verdadeira com seus sentimentos. Logo em seguida, ela se lembrou de sua amiga que escreveu aquela novel, dizendo que uma das coisas que ela mais gostava no romance era quando o protagonista colocava a pessoa com a qual ele tinha sentimentos contra a parede. A protagonista então falou para o príncipe que ela queria comprovar algo, e assim ela empurrou Dervis contra a parede, que ficou surpreso. Porém, tinha uma coisa que ela tinha deixado completamente de lado antes de fazer isso. Sua amiga que escreveu o romance era uma mulher casada, com muita experiência de pressionar alguém romanticamente, o que era completamente contrário com o caso da protagonista, que só pressionava os outros para ameaçá-los. O príncipe começou a sorrir, e então perguntou o que ela queria comprovar. Mas Rosalie logo se afastou e se desculpou, dizendo que não sabia o que ela estava tentando fazer. Dervis então falou que se fosse ele fazendo, talvez ela conseguisse confirmar o que ela queria. Se movendo rapidamente, ele colocou a protagonista contra a parede. Sorriu se aproximando, perguntando se ela conseguiu confirmar o que queria. Rosalie ficou surpresa e não conseguiu falar nada. E após alguns segundos ela ficou séria e pediu para que o príncipe a deixasse ir. Dervis se afastou e a protagonista tinha ficado extremamente envergonhada. De cima de um telhado, Nathan falou que já estava quase na hora do sol nascer. Enquanto o mercenário pulava para o chão, o protagonista correu saindo de lá, dizendo que iria chamar Toronto. Alguns minutos tinham se passado, e ela voltou para onde seus cavaleiros estavam. Assim que a protagonista entrou, parou encostada na porta, pois seu coração ainda estava extremamente acelerado. Assim que viu Rosalie ali, Toronto perguntou se ela estava resfriada, pois estava com o rosto um pouco corado. E assim todos os cavaleiros se juntaram, perguntando se a duquesa estava bem. Toronto começou a dizer que se ela estivesse realmente resfriada, era a prova que até demônios ficavam doentes. E o soldado ao lado dele mandou que ele calasse a boca. Mas a protagonista já tinha ouvido isso, e ficou irritada, e falou para Toronto que a melhor solução para o resfriado era suar, então os dois começariam um treinamento especial. Logo, mais um tempo se passou, e durante a noite a protagonista estava terminando de costurar o cordão que ia dar para Dervis durante o dia da competição de caça. Como ela era muito ruim em costura, acabou machucando um pouco seus dedos. Mas mesmo assim foi capaz de fazer um belo cordão azul com um emblema de lobo nele. E assim, mais um tempo se passou, e o dia da competição de caça finalmente chegou. Dentro de sua carruagem, a protagonista perguntou por que Nathan estava tão mal. E o mercenário respondeu que haviam muitos magos nojentos espalhados por todos os locais ali. Então os magos que estavam do lado de fora da carruagem ativaram a magia de teletransporte. A protagonista achou aquela magia impressionante, e era ainda melhor do que ela tinha previsto. Um dos homens pediu para que ela descesse, e fosse para a cabana, e Rosalie concordou. Assim que desceu de sua carruagem, a protagonista percebeu que tinham muitos homens da guarda imperial ali. Ela então se virou para Nathan e falou que iria cumprimentar o imperador, e logo perguntou por que ele estava com aquela cara. E o mercenário respondeu que estava se sentindo mal ao ver todos os magos ali e sentir a mana que estava presente. Rosalie disse para ele ir descansar, e cabisbaixo Nathan concordou. A protagonista então cumprimentou o imperador, que falou que era bom vê-la, mas que ela estava um pouco atrasada. A protagonista se desculpou pelo atraso, mas o homem falou que estava tudo bem e perguntou se ela participaria da competição de caça às bestas. Até que a mulher ao lado dele falou que se esse fosse o caso, ela deveria tomar cuidado, e falou que estava encantada em conhecer a duquesa da casa Judhart. E terminou dizendo que era bom ver uma mulher sendo uma das atividades principais. Aquela mulher era a atual imperatriz, Nairi Irland. Além disso, ela tinha sido a responsável pela morte da mãe de Dervis, e também era a atual maior ameaça à vida dele.
7 anos atrás, ela tinha entregado um veneno para Regnis, o irmão mais novo de Daenerys, e ele entregou isso ao seu irmão mais velho, achando que era uma cura para a mãe de Daenerys que estava doente. A mulher tinha usado uma empregada como disfarce para entregar o veneno até o filho mais novo. E depois, a mesma empregada foi eliminada pela mulher, usando o veneno. Como o imperador amava seus filhos acima de qualquer coisa, protegeu o mais novo, fazendo que saísse uma matéria no jornal falando que sua primeira esposa tinha morrido de uma doença. A atual imperatriz era basicamente a última vilã da novel. A protagonista então falou que faria tudo o possível para cumprir com as expectativas da imperatriz. E a mulher falou que estava ansiosa para isso. Assim, Rosalie se despediu e saiu de lá, enquanto a imperatriz a encarava com uma cara horrenda.